Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal. E dessa vez o vídeo que eu vou trazer hoje, né, são um top 10, né, de humanos, né, de Dragon Ball, os humanos mais poderosos de Dragon Ball. E eu fiz essa lista, né, pensando, imaginando, né, como seria o torneio do poder, né, se só pudessem utilizar, né, humanos. Então fiz meu top 10 e venho trazer para vocês hoje, né. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Outra coisa que eu também queria pedir para vocês é que assistissem esse vídeo, né, e qualquer outro vídeo do canal, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder, né, me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas, né, dentro de um ano. Então vamos lá, né, vamos começar, né, o nosso ranking. Só que antes de começar o ranking, eu também queria falar para vocês, né, que temos algumas regras, né, que basicamente só vão poder colocar aqui humanos, né, e então temos alguns personagens, né, que são meio humanos, né, como os filhos de Saiyajins, e eles não vão entrar, né, no nosso top, né, por eles serem, né, só metade humanos, né, como Gohan, Goten e também o Trunks. E também não vou colocar, né, o Tenshinhan, porque para quem não sabe, né, o Tenshinhan também é uma mistura com uma raça alienígena, né, dos três olhos. Então ele também não é um mestiço, né, ele não é humano por completo. Então vai ficar, né, eles vão ficar de fora dessa lista. Então, em 10º lugar, né, dos 10 humanos mais poderosos que nós temos em Dragon Ball, eu coloquei o Mr. Satan. Coloquei o Mr. Satan nessa colocação, né, porque muita gente acha ele muito fraco. Só que para os humanos comuns, né, que não treinaram o Ki, que não conseguem controlar o Ki, ele é o humano mais poderoso que existe, né. E ele já fez diversas, né, amostras do seu poder, né, como quebrar várias telhas, né. Até tem um filme, né, que ele quebra telhas. Mais de 1.000 telhas, né? Ele vai descendo, atacando, né? E o que é muito engraçado é que sempre que ele quebra, a última fica inteira, né? Ele nunca consegue quebrar todas, sempre fica uma. Ele também é muito bom, né, em camuflagem, ele já mostrou isso, né? Então ele é e ele também foi muito importante em várias batalhas, né? Como a Batalha de Cell e também na Batalha de Majin Buu. Então em 10º lugar, né, ficou o Mr. Satan. Em 9º lugar, eu coloquei a sua filha, Videl, e também a esposa, né, do Gohan. Basicamente a Videl ficou nesse top, né, nesse 9º lugar, porque mesmo antes, né, dela conseguir como primeiro, né, a controlar o Ki, o Gohan já foi dito, né, na saga do Majin Buu, que o Gohan falou, né, que ela já tinha um Ki um pouco maior do que o seu pai. Ela queria superar o seu pai, mas ela já tinha, ela sonhava, né, em um dia superar o seu pai, mas ela já tinha um Ki maior do que o pai dela. E então, após isso, né, ela treinou um pouco com o Gohan e ela aprendeu, né, a técnica de voar e também ela conseguiu, né, começar a lançar energia, né, a usar seu Ki. Então, ela em 9º lugar, né, é uma das humanas, né, mais poderosas que nós temos, né, no nosso anime de Dragon Ball. Agora, em 8º lugar, eu coloquei o Spopovich. Que o Spopovich, né, era um guerreiro, né, que acabou perdendo uma batalha para o Mr. Satan. Só que depois, né, aconteceu que ele foi, né, ele conseguiu uma energia, né, com o Mago Mabidi, onde deixou ele muito mais forte, né, tanto em atributos físicos, como também, né, ele aprendeu a voar e também a lançar energia. Então ele ficou muito poderoso, né? E até conseguiu vencer a Videl, né, no torneio de artes marciais. Tanto que até ele era tão forte, né, que ela quebrou seu pescoço e ele mesmo assim, né, conseguiu continuar lutando. Então, em 8º lugar, né, ficou o Spopovich, né? E agora, em 7º lugar, eu coloquei o Mestre Tsuru. Que o Mestre Tsuru, para quem não sabe, né, ele criou algumas técnicas que são muito importantes no mundo de Yu-Gi-Oh!, né, ou de Dragon Ball, como a técnica de levitação, né. Quem inventou a técnica de voar foi ele, né. E até uma curiosidade, que o Mestre Kami não voa por causa disso, né. Porque foi o seu rival que acabou criando essa técnica, e ele falou que não queria usar a técnica do seu rival.
E ele tem também, né, foi o criador daquela técnica, né, que é o Taioken, que é aquele negócio de colocar a mão, né, na frente do rosto e deixar seu oponente cego, né. E ele foi um rival à altura, né, do Mestre Kami, tanto em batalha como nas escolas, né. É a escola da tartaruga e a escola da garça, e ele é o mestre da escola da garça. Em sexto lugar, né, eu coloquei o Tal Pai Pai. Que o Tal Pai Pai, para quem não sabe, né, ele é o irmão do mestre de Suru. E ele acabou se tornando, né, um dos maiores assassinos que a gente tinha no nosso mundo, né? Tanto que ele já assassinou pessoas com uma língua, né? Já se desviou de balas usando um chinelo. E ele voava, né? Ele ia para lá e para cá, jogando um pilar, né? E se sustentando em cima dele, né? Para poder viajar pelos lugares. Ele também consegue lançar energia, né? Que é o do Pá. E deu muito trabalho, né? Para o Goku quando o Goku era criança. Então, por isso, né? Que eu coloquei o Tal Pai Pai em sexto lugar. Agora, em quinto lugar, né, eu coloquei um personagem que é o Caos, né, que mesmo assim, ele sendo, né, um vampiro chinês, né, para quem não sabe, o Caos, ele é um personagem, né, de vampiro do calendário chinês, né, eu já fiz um vídeo sobre isso, quem puder conferir lá, vai lá e confere para me ajudar. E o Caos, né, tem diversos poderes que eu acho bastante interessante. Um deles é aquela levitação, né? Onde ele levita. Ultimamente, né, as últimas coisas que eu vi ele levantando eram pedras, né? Para ajudar na batalha. E também ele tem aquele poder, né? De se explodir. Então ele é um personagem, né, bem interessante. E também um dos mais fortes que nós temos, né? Em Dragon Ball. Então, em quinto lugar, né? Ficou o Caos, né? Agora, em quarto lugar, eu coloquei o Mestre Kami. Eu coloquei o Mestre Kami, né? Porque o Mestre Kami, ele é bem poderoso, né? Ele foi o criador da técnica do Kamehameha. E mesmo ele estando velhinho, né? Ele é um guerreiro, né? Formidável. Tanto que ele conseguiu, né? Matar não, né? Derrubar várias pessoas, né, para fora da plataforma. Lá no Torneio do Poder. Ele tem a técnica dele do Mafuba, né? Que ele pode prender uma pessoa, um ser que seja muito mais poderoso que ele. E ele também tem aquele poder, né? De se transformar numa forma musculosa, né, para poder lutar. E interessante, né, que ele não quis aprender a técnica de voo, né, porque foi seu mestre ou seu rival que a criou, né. Então ele é um dos poucos personagens em Dragon Ball, né, que é capaz de não usar, né, o. Então, em quarto lugar, né, ficou o nosso querido Mestre Kami, né, o criador do Kamehameha. E o personagem, né, que não quer voar de jeito nenhum, né, ele não quer voar por ser seu arquirrival, né, o personagem, né, que roubou ele um dia. Agora, em terceiro lugar, né, eu coloquei o personagem, né, Yajirobe, né. Quem não sabe, né, o Yajirobe, né, quando ele apareceu em Dragon Ball clássico, né, ele foi muito poderoso, né, porque ele já chegou vencendo, né, um dos filhos do Piccolo, né, que era muito poderoso, né, quase ninguém que conseguia vencer naquele tempo, né, e ele também, né, teve uma participação muito especial em Dragon Ball Z, que foi quando ele tirou a cauda do Vegeta, né, que se não fosse por ele, né, ter atacado a cauda do Vegeta, com certeza, né, a Terra teria acabado por ali mesmo. E desde quando ele apareceu no anime, né, dava pra perceber que o assunto era esse, né, que ele era bem poderoso, só que ele era bem preguiçoso, né. Ele também é um dos personagens, né, que não aprendeu a voar, mas ele tem o auxílio da sua espada, né, nas lutas, onde ele luta com sua espada. Ele também treinou, né, com o Kami-sama para poder lutar contra os Saiyajins, né, até que ele ajudou bastante, onde ele conseguiu cortar o rabo do Vegeta em forma de Ozaru, né, para poder nivelar um pouco mais a batalha, né. Então, em terceiro lugar, né, ficou o nosso querido Yajirobe, né. E já em segundo lugar, né, eu coloquei o Yantia, né. Que o Yantia é um personagem, né, que ele era bem poderoso, né, desde o Dragon Ball clássico, né, onde ele teve uma batalha contra o Goku, né, naquele tempo ele utilizava uma espada e ele foi, né, conseguindo umas técnicas novas, né, como aquela técnica do lobo, né, que já tinha desde criança, que ele foi aperfeiçoando. Teve, sabe, também aquela técnica, né, que ele joga tipo um Kinzan e controla, né, para onde vai cada lado, né. Tem um mais bonito que eu acho é o que ele usa na batalha contra o Tarlis, né. E mesmo que o Yantia, né, tenha ficado fora do Torneio do Poder, né, ele é um personagem bem poderoso, né, um dos mais poderosos, né, que nós temos ali, né, no universo Dragon Ball dos humanos, né. Então, em segundo lugar, né, ficou o Yantia, né, como um dos personagens, né, mais fortes ali, né, do lado dos humanos.
Agora, em primeiro lugar, né, eu coloquei o Kuririn. O Kuririn é um personagem, né, que lutou com diversos vilões ali, né? Foi contra o Freezer, ele lutou contra o Cell, lutou contra Majin Buu, né? Ele lutou contra diversos personagens, né? Ele é bem poderoso, né? Para os níveis de um humano, e tem aquela técnica que ele usa, né? Que é o Kinzan, né? Onde ele joga, né, uma lâmina que basicamente ele vai cortar o Ki e enfrentar, né? Que foi basicamente, né? O que aconteceu um pouco, né? Com o Freeza, né? Onde o Goku cortou ele no meio, né? Só que é uma técnica bem poderosa, né? E bem legal, né? E depois ele evoluiu ela, né? Para poder atacar dois ao mesmo tempo. Então ele é bem poderoso, né? E o Kuririn é um dos personagens, né? Que naquele tempo, né? Desde criança ele tinha aqueles negócios, aquelas táticas, né? Para poder lutar. Tanto que ele conseguiu vencer o Gohan, né? E venceu o Gohan na batalha de torneio. Porque basicamente, né? Precisa de um pouco de estratégia também. Então, em primeiro lugar, né? Ficou o nosso querido Kuririn. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês, né? Quem puder, curte, comenta e compartilha, né? Se inscreve no canal. E se puder também dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, Jobo.